Aleluia, glória a Deus. Vamos estar abençoando, ofertando a casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que a obra necessita. Amém? Assim entraremos na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Desde já quero agradecer a oportunidade a qual foi me feita pelo nosso pastor Marcos. Aleluia, meu pastor, né, de lá do Bela Vista. Aleluia, glória a Deus, nos deu esse convite. E nós estamos aqui para a glória do Senhor. Quero agradecer também ao meu esposo, que está me acompanhando, aleluia, glória a Deus, desde o começo do meu ministério. E tem me apoiado, aleluia. Quando é do Senhor, aleluia, quando é preparado do Senhor, Ele te apoia. Aleluia, glória a Deus. E eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos colocar em pé, apresentar ao Senhor as ofertas. Glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a cada um, Senhor, a cada ofertante. Abençoar, ó Pai, a cada dizimista, meu Pai. Que o Senhor venha multiplicar, ó Pai, que não venha faltar, ó Pai, sobre a tua mesa. Não venha faltar, ó Pai, sobre a tua casa, Senhor. Abra, ó Pai, as comportas do céu, ó Pai. E derrama sobre cada um, ó Pai, a porção dobrada, Senhor, do teu Espírito. Mas é para a glória e honra do teu santo e glorioso nome. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Queima, queima, queima por fogo da glória. Queima, queima, queima por dentro e por fora. Queima, queima, todos os pecados agora. Queima com fogo divino, levamos problema e nos dá vitória. Queima com fogo divino, levamos problemas e nos dá vitória. Volta pra Jesus, aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime, toma sua luz. Porque tu precisas voltar pra Jesus. Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui se alegrará. Glória a Deus, as palmas permanecem no nome do Senhor. Glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus, aleluia. Em Gênesis capítulo 17 e o versículo 15. Gênesis capítulo 17 e o versículo 15. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra conhecida. Essa palavra o Senhor me deu durante a semana e eu vim meditando nela. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Sem perca de tempo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço encarecidamente aos irmãos que prestem bem atenção, para que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor ele tenha um encontro comigo e contigo através da palavra. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a dei de abençoar, e te hei de te dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto
depois dele. Enquanto Ismael também te tem ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Glória a Deus. E o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo, determinado no ano seguinte. E acabou de falar ele, subiu Deus de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Levante as suas Bíblias, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aqui está a tua palavra, meu Pai. Fala conosco, ó Deus, no profundo, no íntimo do coração, meu Pai. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Ah, Senhor da glória, Deus de poder e maravilha. Eis-me aqui, Senhor, diante de ti, meu Pai. Pois é para a glória e honra do teu nome, Senhor. Ah, Deus, derrama sobre cada um, meu Pai, a tua presença, meu Deus. Que o seu nome seja glorificado e exaltado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que Sara, aleluia, glória a Deus, ela não podia Sara, ela não podia dar a luz, mas ela tinha uma promessa dada ao próprio Senhor, que no tempo determinado de Deus, ela daria a Abraão, aleluia, glória a Deus, que seria o príncipe das nações. Glória a Deus, aleluia. Se você ler a história de Abraão, do começo de Abraão até o final dela, vai nos dizer que o Senhor já tinha separado Abraão. Abraão, aleluia, glória a Deus, era Abrão. E naquela época, aleluia, glória a Deus, Abrão adorava a outros deuses, os deuses dos seus pais. E disso ele via que não tinha mais mudança em sua vida. Ele via que não tinha mais, aleluia, glória a Deus, algo diferente acontecesse. Diz a palavra do Senhor que Abraão cansou-se de adorar os deuses de seu pai. Então, aleluia, glória a Deus, ele começou a se enfurecer-se, quebrou tudo que tinha de estátua na casa de seu pai. Aleluia, meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que naquele momento ele ouviu a voz do Senhor. De tão cansado de viver naquela mesma situação, ele ouviu a voz do Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele começou a se entregar o seu coração para com Deus. Aleluia, Deus. Ele pegou a sua mulher Sara, aleluia, glória a Deus, Sarai, naquela época, e falou: vamos até o Senhor, que o Senhor me mandou, aleluia, glória a Deus, sair da casa de meu pai. Só que nessa época o Senhor já estava decretando sobre a vida dele, aleluia, uma promessa, a qual através dele ele conseguiria um povo a qual, aleluia, alcançaria a terra prometida, a qual ia alcançar, aleluia, e daria a ele para ser dominante desta terra. E ali ele saiu daquela terra, da casa de seu pai, abandonou aqueles deuses e foi até a casa de seu pai. Amém, Jesus. E ali o Senhor começou a trabalhar sobre a vida deles. Glória a Deus. E o coração de Sara estava que ela queria gerar o seu marido. No coração de Sara estava, aleluia, que ela queria dar algo para o seu marido. Porque naquela época a mulher que não gerava não era considerada uma mulher, aleluia, abençoada. E ali naquele momento, aleluia, meu Deus, quando ela recebeu aquela promessa, no começo ela se alegrou, mas aí ela viu que foram se passando anos, foram se passando tempo, e nada se acontecia em sua vida. Jesus. Nada se acontecia, aleluia, meu Deus, daquela promessa chegar sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que o Senhor novamente fala com ela, mas só que ela, aleluia, por desespero de achar que vai perder o seu próprio marido, ela, aleluia, entrega a sua concubina, Agar. Aleluia. Meu esposo, deita-te com Agar, e ela gerará um filho, e será o nosso filho. Aleluia, Deus. Aleluia. E Deus permite porque ela estava, aleluia, glória a Deus, tomando a frente de Deus. Ela não estava esperando o Senhor, aleluia, decretar aquela promessa sobre a sua vida. E ali ela entrega Agar para Abraão. Aleluia, Agar
gera Ismael. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas a promessa ainda estava sobre a vida de Sarai. O que eu entendo nessa palavra, meus irmãos, que às vezes o Senhor ele gera, aleluia, sobre nós, aleluia, uma promessa. Às vezes o Senhor ele promete em nossa vida, aleluia, glória a Deus, e só que nós, aleluia, por muitas das vezes não vemos no tempo, não vemos, aleluia, no decorrer da vida acontecer essa promessa, nós se frustramos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E muitas das vezes, por nós não ver o agimento do Senhor, nós queremos correr por nós mesmos. Dessa maneira. Queremos fazer por nós mesmos. Glória a Deus. E Sara, ela fez por si mesma. Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas naquele momento, aleluia, glória a Deus, o Senhor ainda trabalhou, mesmo ela ter feito por ela mesma. Aleluia. E quando a promessa do Senhor chegou na vida, aleluia, glória a Deus, de Sara. Glória a Deus. Quando a promessa do Senhor chegou na vida de Sara, aleluia, glória a Deus, foi uma alegria imensa para com eles, que até então o Senhor falou para Abraão: Abraão, ouve a tua mulher. Glória a Porque Deus. naquele momento ela começou a entregar o seu coração para com Deus, e Deus já estava mostrando para ela. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola sensata destrói. Derruba. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor está falando conosco, aleluia, nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Você tem edificado o teu lar? Você tem edificado a tua casa ao Senhor? Você tem edificado, você tem separado, você tem Aleluia, esperado Deus. Glória a Deus. diante do Senhor no tempo de Deus? Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali, aquela mulher, quando recebeu a promessa, eu creio que a alegria dela foi tão grande, mas tão grande, aleluia, glória a Deus, que ela não conseguia nem explicar, nem descrever a alegria que ela estava. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fala conosco nesta noite: aguarde a provisão do Senhor na tua vida. Não importa quanto tempo essa promessa vai chegar na tua vida. Ah, minha Paloma, faz tantos anos que eu estou esperando essa promessa acontecer. Faz tantos anos que o Senhor prometeu e eu não vejo ela se cumprir. Espera no Senhor, confia no Senhor, Ele vai realizar sobre a tua vida. A promessa ela tem que ser gerada. Uma criança no ventre de uma mãe, aleluia, glória a Deus, ela precisa ser preparada, ela precisa ser gerada para poder nascer. Então a promessa, meu irmão, minha irmã, não é de agora, ela precisa ser gerada, ela precisa chegar no tempo certo. É necessário você esperar aí nesse meio tempo. É necessário você se preparar. É necessário você se capacitar. É o tempo ao qual Deus está te dando para você ter um revestimento para você poder receber a promessa. Deus ele não dá a promessa a ninguém que está preparado. Deus ele não dá a promessa a ninguém aquele que não estiver preparado para receber. Verdade. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava com uma palavra e o Senhor está mudando totalmente ela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se essa promessa vai chegar, então espere, confia. Confia. E quando a promessa chega, meus irmãos, o inimigo tem que sair correndo. O inimigo, aleluia, glória a Deus, tem que bater em retirada. Não adianta pelejar, aleluia. Não adianta se levantar contra a promessa que Deus fez na sua vida. Ele pode querer impedir, aleluia, glória a Deus, a promessa ser alcançada na sua vida, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque quem prometeu, aleluia, é Deus quem te prometeu. Quem te prometeu foi o Senhor. Aleluia, e a promessa do Senhor ela não volta vazia. A promessa do Senhor ela se cumpre, meu irmão. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. O impossível de Deus aconteceu naquele momento. Senhor, eu estou com 90 anos, como eu vou gerar? Naquele momento,
Pode passar os céus e a terra. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela não vai passar na tua vida. A palavra do Senhor, aleluia, ela não se passa na tua vida. Porque às vezes nós queremos, aleluia, acreditar na promessa do irmão, queremos acreditar na promessa da irmã, queremos acreditar na promessa de pastor, mas nós temos que acreditar na promessa do Senhor, porque a promessa de Deus, ela não é quebrada. A promessa de Deus, ela não é, aleluia, travada, porque quem prometeu, aleluia, foi o Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Quem prometeu é o Senhor. Eu posso falar assim, ó igreja, vou levar amanhã todo mundo lá para churrascaria. A promessa é minha. E se eu não conseguir? Os irmãos vão ficar tristes pela vida da irmã Paloma, por ter prometido e não ter cumprido. Agora confia na promessa do Senhor, que é diferente. Confia na promessa do Senhor. Hoje Ele promete, amanhã Ele cumpre. Aleluia. Hoje Ele promete, amanhã Ele cumpre. Aí agora entra uma palavra, aleluia, glória a Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre e depois tira. Santo Deus, aleluia, aleluia, meu Deus. Como fica? É Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí entra aquela questão, Senhor, o Senhor não prometeu? Aleluia. Ele cumpriu, Glória a Jesus. mas decidiu tirar. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebi uma promessa do Senhor. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas o Senhor, Ele sabe. Aleluia, Deus. O Senhor me concedeu, mas Ele tirou. Eu gerei. Aleluia, glória a Deus. O Senhor me concedeu. Glória a Deus. Disse que era promessa, mas Ele tirou. Deus de poder e graça. Estou triste? No começo eu fiquei, porque eu estava passando por outras situações também. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele foi tão fiel na minha vida que me deu uma vitória a qual eu estava pedindo ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vou contar um pequeno testemunho que eu fiz esse propósito para o Senhor, que onde eu fosse eu ia contar esse pequeno testemunho. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. No ano passado, no começo do ano passado, meu pai foi diagnosticado com câncer. Câncer cerebral, já estava na fase terminal. Já estava comprimindo o cérebro. Eu praticamente, aleluia, glória a Deus, estava afastada da presença do Senhor. Não estava desviada ainda, porque ainda ouvia a palavra do Senhor. Mas eu estava afastada, estava querendo mais o mundo do que a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E naquele momento, naquela época, o Senhor começou a permitir essa ocasião em minha vida, que é a qual permitiu meu pai ter câncer para eu voltar para a presença. Aleluia, glória a Deus. Só que no começo eu não queria ouvir a voz do Senhor. Eu passava dias e dias no hospital com ele e não queria voltar para a presença de Deus. O inimigo se levantou contra a minha vida, meus irmãos, me colocando com depressão profunda. Meu esposo está aqui e ele está de prova. Eu ficava do dia para outro dia e de outro dia acordada, sentada na cama olhando para o teto. Quando eu ia trabalhar, eu ficava em casa sozinha. O inimigo jogava seta em minha mente. Toma os comprimidos e se mata. Seu pai já está ruim. Você não está mais buscando a Deus. Faça isso. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso em nossa vida. Aleluia, meu Deus. Mesmo nós estamos longe, Ele cuida de nós. Aleluia, glória a Deus. E naquele momento eu levantei, dei um pulo daquela cama e fui até a cozinha. Quando eu fui até a cozinha pegar aqueles medicamentos, eu ouvi a voz do Senhor falando tremendamente ao meu coração. Aleluia. Disse, ora. E naquele momento eu recebi um despertar de Deus. Amém. Glória a Deus. Fui orar? Glória a Deus. Não
Só fui orar, voltei para a cama. E o Senhor ali me apertando. O Senhor me apertando e eu não querendo ouvir a voz do Senhor. E eu chorava, jogava no chão. Fiquei igual Davi. Só faltou o pano de saco. Mas eu me jogava no chão, chorando. Foi uma batalha difícil. É Deus, aleluia. Aleluia. Quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, quando eu coloquei o meu coração para Deus, aleluia, glória a Deus, nesse meio tempo, aleluia, glória a Deus, eu engravidei. E ali cuidando do meu pai, o meu irmão entrou nas drogas, o meu outro irmão também entrou em depressão. Glória a Deus, aleluia, eu já estava começando a buscar a presença do Senhor. Aleluia. Deus, pela sua infinita misericórdia, cuidava da minha vida. E ali eu pedi a oração para um irmão, para outro irmão, para outro irmão, para um vaso, para outro vaso. E todas as respostas que eu recebi era: Deus vai recolher. Deus vai recolher o seu pai. Deus vai recolher. E eu chorava, eu clamava, eu buscava a presença do Senhor. E eu falava assim: Senhor, se o Senhor fazer um milagre na vida do meu pai, eu volto para a tua presença. E aonde eu for, vou voltar ao terceiro. Deus permitiu internar meu irmão. Internei meu irmão. Graças a Deus ele saiu das drogas, se converteu, foi batizado com o Espírito. Deus começou a ele usar no profundo com revelação. Aleluia. Glória a meu Deus. Só que nesse meio tempo ele saiu da clínica e voltou por conta das amizades. Estou orando por ele. Deus de poder e Glória a Deus, aleluia. E nesse meio tempo, aleluia, glória a Deus, eu orando e os vasos falando que Deus ia recolher, Deus ia recolher. E eu falava: Senhor, e agora? Eu fiz o propósito, eu vou cumprir, Senhor. Eu vou cumprir o propósito que eu fiz contigo. Aonde o Senhor me mandar, eu vou falar o que o Senhor fez. aleluia. E eu estava grávida. Comecei a jejuar. E o Senhor falou: ora. Comecei a jejuar. Subi no monte com umas irmãs. E essa irmã falou assim: Deus vai recolher seu pai, não adianta você clamar, não adianta você buscar. Eu falei assim: Deus, eu não aceito. Deus, eu não aceito esta palavra, Senhor. Eu fiz um propósito com o Senhor. Se o Senhor quer eu na tua presença, o Senhor vai cumprir. E desci do monte chorando. Glória a Deus, aleluia. O meu pai recebeu alta. Para os médicos era para se despedir da família. Para mim já era uma bênção concedida. Aleluia, Deus. Ah, mas ele ainda estava com câncer, tá? Já estava começando a fazer culto lá na casa dele. O Senhor começou a trabalhar na minha família. Aleluia. Mas, mesmo o Senhor trabalhando, o inimigo começou a usar eles mesmos para me perseguir. Mas era tudo permissão de Deus, para ver se eu ia ficar firme. Nesse meio tempo, nesses, aleluia, glória a Deus, nervosismos, glória a Deus, aleluia, Aleluia, Deus. eu acabei abortando a criança. Chorei demais. Mas ao mesmo tempo eu agradeci. Aleluia, Jesus. Porque se eu tivesse, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. E eu ali continuei orando. Fiz 30 dias de jejum. 30 dias de 3 meses eu fiz de jejum direto. Só jantava meia-noite e já entrava em jejum. Só para Deus curar meu pai. E quem crê que meu pai foi curado? Aleluia, Deus! Oh, glória a Deus, meu pai não tem nada. Aleluia, Deus, a última. Glória do Senhor. O médico olhou assim, olhou a chapa e falou assim: não estou entendendo isso aqui, irmão Marcos. Seu Marcos, não estou entendendo o que está acontecendo, não. E chamou aquele médico, toda a sala encheu de médico e todo mundo olhando para ele. E o médico olhou assim para minha tia aqui. Foi minha tia que levou ele
para fazer o último exame, olhou para ele assim e falou assim: o Deus dele é forte. Glória a Deus. E hoje ele está curado, não tem nenhuma sequela. Creia, meu irmão, Deus faz o impossível. E hoje eu estou aqui contando esse testemunho ao qual Deus fez na minha vida. Aleluia, Jesus. No momento foi difícil passar, foi difícil receber as palavras, não estou menosprezando os vasos, porque Deus usa vaso. Mas se naquele momento eu tivesse aceitado aquela palavra, meu pai não estava com vida mais, ele não estava mais liberto. E hoje o Senhor fez a grande obra. A minha irmã, através desse, aleluia, Deus, passagem de tempo como nós passamos, a minha irmã se converteu. Glória a Deus. Ela está firme na presença do Senhor. Então a promessa do Senhor, ela cumpre. O Senhor, ele cumpre em nossa vida. Basta nós confiarmos e esperar o tempo dele em nossa vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Então espere, meu irmão, espere, minha irmã. Se é uma conversão de um parente, se é, aleluia, Deus, conversão do seu esposo, da sua família, do seu filho, libertação, confia no Senhor, não desista da oração, não desista, jejua por ele, jejua por ela, que o Senhor, ele vai dar a vitória. A gente tem que pagar o preço, meu irmão. A gente tem que pagar o preço para aqueles que precisam, as almas que precisam. Hoje em dia ninguém quer pagar o preço, mas pelas almas. Aleluia, glória a Deus, amém? Quem recebe essa palavra da parte do Senhor? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé para estar fazendo a oração. Se aquilo que o Senhor me revelar, eu estarei passando uma igreja. Glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Fala com ela, Pai, grandiosamente, poderosamente na tua presença. Estenda, Senhor, as tuas mãos, ó Pai, pois é para a glória e honra do teu nome, Senhor. Deus de poder e Deus de glória. Faça, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, que não erra e não se engana. Tem uma pessoa aqui em nosso meio, uma irmã, glória a Deus, aleluia, que tem sentido fortes tonturas em sua cabeça. O Senhor me mostrava, na hora que eu estava contando o testemunho, que uma pessoa, aleluia, glória a Deus, pegou um sapo, e nesse sapo eu via como se a boca estivesse costurada. E o Senhor, aleluia, glória a Deus, me revela, pela sua infinita misericórdia, que essa mesma pessoa que fez contra a sua vida, era para destruir a sua vida e colocar um espírito de loucura. Glória a Deus, aleluia. Quem é essa pessoa? Quem é essa irmã? Glória a Deus, aleluia. Não confirma. Não confirma. A irmã de branco lá. Receba a tua vitória. Hoje o Senhor está quebrando a tua vida. Essa obra de nossa vida. Em nome de Jesus. Tem um irmão em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Revela o Espírito Santo do Senhor, que tem pedido uma outra porta da parte de Deus. E o Senhor fala assim, que ainda não é tempo. Tem pedido uma porta, o irmão já está com essa porta, uma porta. Só que o irmão tem pedido outra porta. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala que não é tempo. Às vezes Deus coloca nós em lugares para usar a nossa vida naquele ambiente. E às vezes a gente queremos ultrapassar a vontade do Senhor e queremos já pegar outra coisa. E não é tempo do Senhor. Quem é esse irmão que está pedindo essa porta do Senhor? Aleluia, glória a Deus. É irmão mesmo. Não é tempo, varão, espera. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus abrir a porta, Deus, ele vai te abençoar, amém? Glória a Deus, aleluia.
visitando o teu celeiro e está tocando no teu coração nesta noite, amém? Deus fala assim, que o irmão tem sentido fortes pontadas no peito. Hoje o Senhor está te curando, aleluia, glória a Deus. Por diversas vezes o inimigo tem tentado tocar na sua vida, mas hoje o Senhor está te dando grande livramento. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem uma irmã aqui que tem sentido fortes dores nas pernas direitas. Receba. Aleluia. Lá do fundo, lá. Receba. Ela mesma. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A última revelação que as horas já se foi. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus me revela que tem uma irmã que tem pedido uma resposta do Senhor. Para saber que é Deus, essa resposta parece que não sai da sua cabeça. Você tá igual aquela mulher do juízo único. Senhor, age pela minha justiça. Não confirma. Não confirma. É irmã mesmo. Glória a Deus. Eu vejo o culto de ação de graça, viu? Aleluia, glória a Deus. Eu vejo o culto de ação de graça, minha irmã. Vai ter um agradecimento aí da parte do Senhor, a irmã muito alegre. Amém? Se prepara que eu vejo uma viagem da parte do Senhor para a tua vida, viu? Ramandaia canta, labasturianda, lamasté. O Senhor me mostra uma terra seca. Vasto contra labasturianda, lamastai. E o Senhor fala assim que tem alma sedenta lá. Deus da glória. E o Senhor vai te dar uma visão e vai te mostrar onde é. Que anda labasturianda, lamasté. Deus da glória. Então receba da parte do Senhor. Irmão. O Senhor me trouxe, eu queria estar passando a oportunidade para o pastor Marcos, aleluia, para estar dando a continuidade, aleluia, glória a Deus. E eu quero agradecer aos irmãos, aleluia, glória a Deus, nesta noite, pela oportunidade, aleluia, e por conhecer mais uma igreja na presença do Senhor. Bom, Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Você crê, levante as duas mãos para o céu. Se você crê, levante as duas mãos, vamos. Você crê que Deus fala, levante as mãos e começa a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor Deus, que maravilhoso Pai, nós glorificamos a tua palavra, nós glorificamos, meu Pai, pela tua serva, por isso que tem na tua mão, onde está falando, meu Pai, meu Deus, Espírito Santo, ó Deus, Glória, mais